Começa a nossa primeira edição profissional aqui na Escola Pantaleão Coelho Xavier com o nosso amigo coordenador chamado Arthur Jorge de Oliveira Zuin. Salve de palmas. Diferente. Hoje iremos apresentar algumas perguntas e você poderia responder elas? Claro, com todo prazer. Vamos lá. sobre o ensino médio, tanto quanto o integral. Certo? Certo. Tem uma primeira pergunta. Da onde veio a ideia do integral? Então, gente, a ideia do integral, na verdade, ela já vem de uma proposta de anos, né? O que acontece? A mudança desse ensino médio, ela veio através de notas, de avaliações externas em questão, notas ruins, né? Então, porque quando a gente fala de educação, a gente fala de plano. Então, nós temos o plano nacional, o plano estadual e o plano municipal de educação, onde a gente tem metas e estratégias para que a gente possa enriquecer o desenvolvimento da aprendizagem de todos os nossos estudantes. Então, na verdade, isso já estava planejado no Plano Nacional e Estadual de Educação do decênio lá de 2014, que é a meta 6 do Plano Estadual e Nacional de Educação. Então, essa proposta ela tinha que acontecer em algumas escolas. Como o nosso plano ele vai ser reformulado a partir do ano que vem, então esse ano, na meta 6 do plano do Estado, nós temos 65% das escolas em tempo integral, tá? Mas não é em tempo integral para você ficar mais tempo na escola. A proposta principal é o desenvolvimento cognitivo do estudante, o desenvolvimento integral dele. Na verdade, essa invenção ela vem acontecendo há muito tempo, né? Então, provavelmente, o futuro da educação, seja ela tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, é fazer com que todas as escolas sejam integral, não só em tempo como no desenvolvimento. Então, muitos estudiosos, planos e muitos estudos para que a gente chegasse aqui. É tipo em questão dos ônibus escolares, que geralmente eles só buscam da parte da manhã até meio-dia, digamos assim. Teria como eles ir buscar tipo, os alunos às 5 horas e levar para casa? Então, existe uma proposta, né, em questão ao transporte escolar. Quando a gente fala de ensino médio, que vocês falam que é meio período, a gente chama de ensino médio em tempo parcial, que seria hoje uma carga horária de 30 horas, o certo hoje seria sair meio-dia e 15. Como ainda existe uma logística financeira em questão ao transporte público, o que acontece? Quando a gente fala de ensino médio parcial, a gente ainda não tem um fundamental integral. Então não tem como, por exemplo, a gente trazer o aluno para o integral da zona rural, porque daí o ensino fundamental não bate os horários. Mas existem estudos, então acredito que a partir do momento que toda a educação virar em tempo integral, eu acredito que o transporte vai ser válido para todos os estudantes. Porque o que acontece? Envolve muito dinheiro em questão a isso. Então o município, o estado, a União ainda não tem uma logística, uma estrutura financeira para isso. Mas aos poucos vai chegando e a gente vai estar dando oportunidade para todos os estudantes. E quando começou, tipo assim, em tempo integral, assim, esse ano? Eu não sei se foi esse ano que começou. Ano passado. Ah, ok. Foi muito corrido para o senhor, tipo, em questão de tempo, regir o tempo? Foi diferente. Quando a gente recebeu a notícia de que a Escola Pantaleão, ela iria virar escola da autoria, que a gente chama, que os alunos iam permanecer mais tempo na escola, foi um susto muito grande. Porque o projeto é diferente, a gente estava acostumado com aquilo, né, português, matemática, história, geografia, o aluno lancha, depois vai embora para casa. Quando veio o projeto, a gente teve que se dedicar a estudar, tanto eu quanto a direção escolar. E foi difícil o processo, porque a realidade do nosso município ele é muito diferente. Como você disse, né, alguns alunos querem ficar meio período e a gente entende, alguns alunos precisam trabalhar. E a gente recebeu o novo ensino médio, a Escola da Autoria, bem no auge da pandemia. A escola não recebeu ainda a reforma. Então, para que a gente ficou preocupado em questão de dar condições aos nossos estudantes de ter um lugar bacana.
banheiros adequados, salas adequadas, ar-condicionado, toda uma estrutura que todos os nossos estudantes merecem. Então foi muito corrido. Primeiro por receber na pandemia e ter que estudar o ensino médio e depois para ver se os alunos iriam se adaptar nesse meio. Foi difícil, é um projeto bonito, bacana demais em questão do desenvolvimento da aprendizagem, mas a gente está aprendendo todo mundo junto, professores, coordenação, direção, aluno. O aluno, na hora que ele começar a observar e perceber que o ensino médio e o ensino fundamental em tempo integral vai ser melhor para o desenvolvimento dele, eu acredito que depois as coisas vão fluindo melhor. Mas tudo que é novo é difícil. Então, depois da reforma, né, você pretende fazer alguma coisa na sala? Pretende fazer alguma coisa na sala de meio período também? Então, eu acredito que depois da reforma a Escola Pantaleão ela vai ficar 100% integral, tanto fundamental quanto ensino médio. É a proposta, porque a gente vai receber uma escola numa reforma geral, com todas as salas adaptadas em questão à tecnologia, ares condicionados. Vocês podem ver que nós temos ali as lousas digitais em todas as salas, os laboratórios 100% equipado. Nós vamos receber agora um laboratório móvel de robótica, temos um laboratório móvel de física, química e biologia e temos os 5 laboratórios aí que vocês já conhecem, né, com a estrutura física bacana. Então a gente está com uma perspectiva muito grande em questão da reforma da escola, para a melhoria do atendimento dos nossos estudantes no banheiro, na sala de aula, no pátio, no refeitório, principalmente no refeitório, na hora do almoço, na hora do lanche da escola. Mas assim, a gente não sabe porque a educação é uma caixinha de surpresa. O que acontece? Como o plano de educação do Estado e do município vai ser reformulado para o ano que vem, num decênio de 2024 a 2034, nós não sabemos o que eles estão pensando, articulando. Podemos voltar para o ensino parcial? Talvez, não sei. Podemos finalizar, deixar 100% integral? Também. Então, assim, é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que os estudiosos estão por trás disso aí, o que eles estão pensando. A gente recebe e a gente precisa executar tudo isso aí. E o senhor tocou também, um pouquinho atrás, o assunto da reforma. Pretende, criar aqui na escola mais salas com coisas diferentes? Salas temáticas. O ensino integral, não só o integral, a nova educação, novo ensino médio, novo ensino fundamental, tudo novo, ele traz essas características em questão de educação. A gente organizar salas temáticas. Hoje vocês têm os itinerários formativos, que é onde o aluno escolheu a área de aprofundamento que ele quer seguir. Como a gente ainda está gatinhando, então a gente está começando, a gente está organizando, a gente está estudando propostas em questão, mas o futuro é fazer com que as salas sejam temáticas. Por exemplo, o aluno que escolheu Ciências da Natureza, além dos laboratórios, ele vai ter toda uma área, um ambiente voltado às ciências da natureza, com física, com química, com biologia, e assim vai nas outras áreas. É mais ou menos isso que a gente pretende fazer a organização. E em questão de atividades extras depois dos itinerários e da parte da manhã, criariam talvez mais também desse tipo, influenciar mais os alunos a jogarem futebol, jogarem vôlei? Tudo depende, por exemplo, a gente chama de itinerário formativo unidade curricular. Tudo depende da proposta que a Secretaria de Educação ela coloca para nós. Nós temos uma unidade curricular chamada eletiva. Essa eletiva é uma proposta da escola. Esse ano a gente colocou algumas propostas sem, como que eu posso dizer, que engloba toda a nossa comunidade escolar. Qual que é a nossa intenção para o futuro? Tentar ouvir 100% dos alunos o que eles pretendem escolher para ter essa unidade. Por exemplo, o aluno que escolher Ciências Humanas, ele vai ter ali 4 unidades que já vem no catálogo da Secretaria de Educação. Mas o aluno que tem essa área de aprofundamento, o que ele quer como eletiva para Ciências Humanas? Qual que é o interesse dele? O que ele quer saber? Então, por exemplo, vamos supor que ele quer ali direito
alguma coisa referente a direito, a ser advogado, alguma coisa. Qual é a disciplina que é o caminho que ele vai seguir ali, dentro dessa temática? Então a gente vai ouvir melhor vocês para a gente poder organizar todo um currículo, uma grade, para que vocês possam ter autonomia dentro dessa eletiva. Essa é a proposta. Em questão da viagem, vocês já estão programando alguma coisa a mais, tipo, dentro da parte de tecnologia, fazendo viagens em lugares mais avançados, onde tem mais tecnologia? Sim. A gente está com 3 viagens programadas agora para o ensino médio em tempo integral, que é, assim, primeiro dentro, um pouco na zona rural aqui da cidade, que vocês vão fazer visitas nos silos, vão conhecer o processo de divisão de grãos, como que funciona, toda essa parte do agro. Depois, a gente está tentando ainda fazer um agendamento para esse ano, para a visita do Aquário do Pantanal, Bioparque Pantanal. Não sabemos quando ainda, né? As datas do mês de maio já estão todas esgotadas, a gente está tentando fazer a reserva para vocês, para a gente levar no mínimo 50 alunos para Campo Grande para fazer a visita do parque. Além da visita no parque, nós estamos programando também para o mesmo dia em Campo Grande vocês fazerem uma visita nas universidades que tem ali por Campo Grande, principalmente na Universidade Federal, que é onde os alunos, né, têm mais, ali faz inscrição para vestibular, para conhecer o campus da universidade. Outra viagem é para Ponta Porã. Nós temos uma unidade curricular, se eu não me engano, eu acho que não sei se é robótica junto com biomimética, que é ciências da natureza, mas a gente vai envolver todos os estudantes. Nós vamos ir no aeroporto, em Ponta Porã, para vocês conhecerem o processo de toda a aviação, como que funciona, vão visitar o hangar do aeroporto, então todos esses funcionamentos. Então, prevista para agora, nós temos 3 viagens para levar os alunos. Provavelmente vem mais viagens por aí. Tudo vai depender do cronograma que os professores das unidades curriculares vão organizar, planejar para vocês. E também nós temos a reforma. Como a reforma, por exemplo, agora dia 2 de maio, a gente vai ter, a Secretaria de Educação vai estar recebendo as empresas que pretendem fazer parte do processo de licitação. Então, provavelmente junho, julho, depois das férias, eu acredito que a escola já vai começar a reforma e a gente vai precisar ir para outro lugar. Então, provavelmente, tudo vai depender de como que vai ser organizado para os professores planejar, mas a gente pretende sim fazer várias viagens só esse ano. E depois da reforma, o local, quando começar a reforma, a gente já tem o local específico? Então, o pessoal do ensino médio integral, a gente vai lá para o PET, onde tem 3 salas com ar-condicionado já para vocês. A gente está tentando organizar a estrutura, levar todos os laboratórios, levar todas as lousas também para lá. Não sabemos se vocês vão ficar realmente o dia inteiro lá, né, porque o município também ocupa o lugar, mas a proposta é pelo menos ficar parcial, né, por enquanto. Não sabemos, que ainda a gente depende da Secretaria de Educação, mas tudo vai funcionar lá. Ano que vem, não sabemos quando que vai ficar pronta a reforma da escola. Mas eu espero assim que seja um grande evento, vai trocar tudo, não sabemos que dia que eles vão fazer a entrega, mas eu acredito que vai ser melhor para todos. Mas já temos plantas já de como vai ser cada área? Tem. A escola, por exemplo, ela vai passar por uma reforma geral, tudo vai ser trocado, piso, janela, telhado, calçada. Eu acredito que somente as paredes vão ficar, depois eles vão reorganizar toda a estrutura, saguão, cobertura da quadra, o refeitório, eu acredito que ali vai ser fechado, vai chegar mais mesas, banheiros, todos os banheiros vão ser 100% reformados, vestiários. Então, assim, eu acredito que pela planta que a gente viu, a fachada da escola também vai mudar. Eu acredito que pela planta que a gente viu, é uma escola bacana para receber todos vocês. Nessa parte do banheiro, porque um tempo atrás estavam falando que gostariam de colocar chuveiro aqui na escola. Isso vai ser mesmo? Os vestiários lá de cima tem essa proposta para caso o aluno queira, né, vai ter um lugar que possibilita ele tomar o banho, um lugar que ele possa fazer a higienização do corpo. Os banheiros daqui
por exemplo, vai ser todo de mármore, pelo que a gente entende, para que vocês possam, né, ter a higienização bucal de vocês, né, necessidades fisiológicas, que às vezes a gente sabe que precisa. Neste momento, o banheiro não é adequado para isso, né? Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Né? Vamos passar por um perrengue agora, mas a escola vai estar 100% bacana depois. E essa reforma, você já pensava há quanto tempo? Essa reforma, na verdade, a escola luta há 30 anos. 30 anos que ela luta, vem de direções anteriores, né? Primeiro passou pela direção da Betinha, a professora Betinha, depois a professora Esther e o professor Elimar, que está há 12 anos na direção. Então ele vem lutando por essa reforma há muito tempo. Em 2019, a gente foi visitar a Secretaria de Educação, conversamos com a professora Maria Cecília Amendola da Mota, que é secretária hoje do Estado, em parceria com o deputado, com a Afrânio, e aí a gente teve a oportunidade de levar o projeto tal, e essas parcerias, né? E aí veio a pandemia, na verdade a escola já era para ter sido reformada, veio a pandemia em 2020, parou tudo, porque é uma emenda do FNDE, da União, junto com o governo federal, o governo do estado, junto com a secretaria. Então já era para ter acontecido. 2019, em novembro de 2019 a gente foi aceito o projeto para 2020 fazer a reforma. 2020 aconteceu, a pandemia, tudo parou, bloqueou tudo, e aí tiveram que fazer de novo um novo processo. E aí, pela escola se tornar escola da autoria, escola em tempo integral, o que facilitou o acesso para a reforma. Hoje no estado, não sei se vocês já viram, muitas escolas já foram reformadas por se tornarem escola em tempo integral, escola da autoria. Então as escolas estão bacanas demais, e eu acredito que a nossa também vai ser desse jeito. Mas é muito tempo que o pessoal luta para a reforma e agora realmente vai acontecer. Em questão assim de entrar para a diretoria da escola, assim, na parte da coordenação, demorou muito tempo? Olha, tudo depende do profissional. Por exemplo, como que a gente chega aqui? Tanto na direção, coordenação. Primeiramente, vocês precisam fazer um curso de licenciatura voltado à área da educação. Né? Você forma, você faz 4 anos, 2 anos, não sei hoje como é que tá, mudou muito. Depois que você forma, a primeira coisa que você faz é buscar um emprego dentro da escola como convocado. Né? Você vai ser convocado fazer o processo seletivo, que hoje é o processo seletivo, para você ter uma convocação. Depois disso, tem que passar pelo concurso público. Você faz um concurso público onde você passa a ser um funcionário permanente da Secretaria de Educação. Depois que você tem o efetivo, exercício e tal, você pode, no caso, fazer a prova para coordenação, para direção e estar atuando depois de um tempo, 3 anos, que você é efetivo da rede. Aí você entra na coordenação, depois você tem um processo eletivo da direção e assim vai caminhando, mas tudo depende do teu interesse, da sua vontade, do teu processo, do teu desenvolvimento como profissional. Tudo depende, mas é bacana. Em questão assim, que agora temos muitas áreas de profissão diferentes e talvez os alunos não queiram muito ser professores, aí a escola vai começar a incentivar os alunos a querer ser professores? A gente pretende. O que está acontecendo nesse momento? A educação está passando por um processo de mudança, então muita coisa está mudando, muita coisa mudou. Vocês podem observar que quando vocês faziam o ensino fundamental, era diferente. E o ensino fundamental vai passar por uma reforma, eu acredito que agora, para o próximo plano. Primeiro foi o ensino médio, porque a gente precisava elevar o índice de aprendizagem dos nossos estudantes. Então foi o fator principal. Agora possivelmente a mudança vai vir para o ensino fundamental. Então, esse incentivo para ser professor, o que acontece? Às vezes, muitos alunos, muitos pais, a comunidade escolar acha que o professor ganha muito para não fazer nada, mas é totalmente diferente. A gente que está na escola, a gente sabe as nossas lutas, a gente sabe o nosso trabalho. O professor, ele está além daquilo de sala de aula, ele tem levado o trabalho para casa porque se planeja, precisa organizar a nota de aluno, precisa preparar a atividade.
E tudo isso é muito difícil e leva tempo. A gente tem que lidar com indisciplina de aluno, com permanência de aluno, com afastamento de aluno. Então tem muita coisa por trás disso tudo, é muito trabalho para pouca remuneração. Então, a gente depende muito do governo em questão de salário. O professor convocado agora está se organizando, mas ele perdeu um tempo, 34% do salário perto do efetivo. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho prazeroso. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer o que eu faço, eu amo, eu trabalho além daquilo que é a minha carga horária, mas é que a gente pensa muito nos alunos. Por que nós estamos aqui? Por que os professores estão aqui? A gente entende que nós estamos aqui por vocês, elevar o processo de ensino-aprendizagem de vocês. Claro que não é todo mundo que tem esse compromisso, mas a escola trabalha para que tenha esse compromisso. Então essa mudança vai existir constantemente, mas a gente pretende sim fazer com que os nossos alunos se incentivem, tenham vontade de ser professor. E nessa questão também da escola, que alguns alunos não querem se importar muito, porque ainda não, a escola agora é uma segunda casa dos alunos, né? Desde que começaram a estudar, pois a gente passa metade praticamente do nosso dia aqui na escola agora. Muitos alunos pegam e, digamos que furam as aulas da tarde e vão embora. Só que eles não têm ciência de que isso é importante para eles mais tarde. Exatamente. A escola ela é uma extensão da casa de vocês, né? Não só na vida do aluno, como na vida do professor também. Eu, praticamente, não só eu, como vários outros profissionais, a gente fica aqui na escola o tempo inteiro. Eu, por exemplo, eu entro às 7, às vezes 8 e saio daqui quase 11 horas da noite. Então, claro que eu tenho meus momentos de folga, às vezes à tarde eu não venho, mas é necessário. Quando a gente fala que a educação está em processo de mudança, que vocês, os alunos, precisam entender que o ensino médio integral, ele tem que funcionar durante a tarde, esses alunos que furam, por exemplo, o ensino médio, nós temos ainda o ensino fundamental que sai, não tem como a gente tentar, por exemplo, assim, os alunos acabam saindo junto com o ensino fundamental. Só que quando que ele vai perceber que é importante, é necessário ficar à tarde? Quando ele receber o boletim dele. Quando ele vê que ele tem uma nota baixa, vamos supor ali, de unidade curricular. Essa unidade curricular aqui ela não é tão importante quanto o português. Por exemplo, assim, quem está na linguagens tem uma disciplina chamada Clube do Manuel. Então você tem que pensar em Manuel de Barros, que é um grande escritor, autor do nosso estado. Então, todo o aprendizado é válido. Mas ele não está ainda, por exemplo, interessado nessa unidade. Vou escolher linguagens por isso, por outros motivos. Quando ele recebeu o boletim, ele vê que ele teve 2 de média, por exemplo, de Clube de Manuel, aquela disciplina que ele não deu importância, ou que ele faltou, ou que ele matou, e que ele teve ali de português, por exemplo, 10. Mas por que eu tive 10 de português e tive 2 de Clube do Manuel? Porque hoje a matriz curricular, a grade curricular, em nível nacional, em nível estadual, ela mudou e ela é assim. O aluno precisa entender que não existe mais só português, matemática, história, geografia. Acabou aquela educação maquiada, que a gente fala, né? Que tem aquela ali, olha, você vai decorar 10 questões, hoje aí você decora, vem aqui e faz prova. Não. A avaliação mudou, ela é além disso. O que a gente avalia no aluno? Desenvolvimento das atividades, né? O que ele tem de proposta dentro da sala, o que ele desenvolveu, atividades, provas, tudo isso é avaliado. Vocês são avaliados todos os dias. O aluno que falta, o aluno que não está, o aluno que mata a aula, ele é avaliado como? Ele é avaliado por não ter feito nada. E é justo eu avaliar um aluno que não tem nada para um aluno que tem? Supostamente, por exemplo, como que eu vou avaliar, vou te dar, você que está aqui todos os dias, você tira 7, por exemplo, e o aluno que vira e mexe, mata a aula, ele tira 6. É justo? Não é. Eu não vou estar te incentivando a querer crescer mais, muito pelo contrário, você vai estar desestimulando, vai falar, bom, mas se o aluno que mata a aula tem 6, eu que estou aqui todo dia tenho 7, não vou matar a aula também. Entendeu? Então, assim, é importante e vocês vão começar a perceber a partir de agora, quando sair as primeiras notas. Aí esses alunos vão falar, não, opa, peraí,
Agora precisa funcionar. Na questão do boletim, já tem meio que o plano de como vai funcionar, já tipo, os novos itinerários, eles já vão estar no boletim? Todos. Vocês vão ter ali um boletim com todas... A gente costuma dizer que as disciplinas português, matemática, história, geografia, a gente chama de formação geral básica, que é o básico que o aluno precisa. Os itinerários formativos, que a gente chama de núcleo integrador, e as unidades curriculares. Então vocês vão ter tudo separado, tudo certinho ali no boletim. O que é português. Só que vocês vão ter no boletim, por exemplo, unidade curricular 1. Por quê? Porque cada aluno tem um itinerário diferente à área que ele escolheu. Então o sistema não divide. Por exemplo, ali, Clube do Manuel. Então vai ter unidade curricular 1, aí depois vocês vão saber quais são os nomes das disciplinas, as notas. Você vai falar, mas por que eu fui com 8 de unidade curricular? E aí eu acho que está até não está na parede colado? Acho que é o horário, né? É o horário, né? Mas aí depois a gente vê bem certinho. Mas é isso, vai estar todas as disciplinas lá, os componentes curriculares. No começo, quando começou os alunos se inscreverem para cada itinerário, teve muita discussão, por causa que a sala de ciências da natureza era a da mais disputada. E muitos alunos acabaram meio que se decepcionando com ciências e queriam mudar de unidade. Alguns até conseguiram porque trocaram com outros alunos, mas alguns ainda estão reclamando, mas isso daí é porque achavam que seria o caminho mais fácil. Mas então, olha só o que acontece. Quando a gente fez a escuta dos alunos, aí que está a grande diferença, por que é importante o aluno já começar a pensar. Quando a gente fala de novo ensino médio, quando a gente fala de área de aprofundamento, é justamente para que quando vocês chegarem lá na faculdade não ter essa decepção. Por exemplo, quando eu fui estudante, eu fui lá e fiz fisioterapia. Não gostei. Falei, não, gente, não é para mim, não. Gastei dinheiro e fui para outro curso. E assim acontece no meio de muitos jovens quando saem do terceiro ano. Então, agora a gente consegue entender que o aluno ele vai passar por esse processo dos itinerários até o terceiro ano. Então vamos supor, você escolheu Ciências da Natureza. Por que as pessoas escolhem Ciências da Natureza hoje? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser veterinário, quero ser agrônomo, porque tudo envolve Ciências da Natureza. Quando ele chega ali, ele fala, opa, não é o que eu quero. Dá tempo de eu mudar. Eu quero, por exemplo, ser professor, eu quero ser advogado. Então dá tempo dele mudar ainda de itinerário. Para não chegar lá na frente e acontecer o que está acontecendo agora. Então por isso que essa escuta é importante. Por exemplo, pode mudar de itinerário? Pode, mas você precisa concluir primeiro o semestre. A gente não pode mudar o aluno de itinerário no meio do processo. Por exemplo, hoje você está em linguagens, correto? Se você pensar, olha, eu acho que eu não gostei de linguagens, acho que eu vou para ciências humanas, suponhamos assim. Você só vai poder mudar no final do semestre. Vamos supor que mesmo assim você se decepcionou com ciências humanas, não gostei de ciências humanas, quer ir para ciências da natureza. Pode, depois que você concluir o semestre. Então, é uma escuta bacana, onde vocês estão nesse processo, vai acontecer com todo mundo, vai se decepcionar com algum professor, vai se decepcionar com alguma unidade, vai se decepcionar com o itinerário. E a mudança está aí, o momento de vocês escolherem é agora. Quando vocês chegarem nas avaliações externas que a gente chama de Enem, o Enem, por exemplo, você vai se inscrever para o Enem e você vai se inscrever para aquela área de conhecimento. O Enem vai mudar. Então esse Enem vai vir conforme a área de conhecimento que você escolheu. Então por isso que o novo ensino médio tem todo esse desenvolvimento. A questão das provas que vem de fora, que falaram que seria, não sei que ano que começaria, mas é uma prova que se a gente conseguisse, durante o nosso tempo aqui na escola, conseguisse nota alta nessas provas, a gente não precisaria fazer vestibular. Então, na verdade, eu acho que esse ano algumas universidades estão fazendo como que eu posso dizer, por nota em questão dos alunos do ensino médio. A IFMS estava fazendo isso. Eu não sei como que funciona. A gente recebe uma avaliação externa que a gente chama de IDEB, né? Prova do SAEB. Essa prova, toda final de etapa de ensino, realiza, por exemplo, 5º ano, 9º ano e 3º ano do ensino médio. Essa avaliação externa que vocês fazem, conta ponto, lógico, para vocês, e conta ponto para a escola. Por isso que o ensino médio precisou mudar.
Porque durante muito tempo a nota do ensino médio era tipo 2, 3, muito baixa. Então, eu não sei, pode ser que funcione, pode ser que sim, não vou dizer para vocês que não, eu não tenho conhecimento disso. Que através das avaliações que vocês recebem na escola, as avaliações externas, vocês vão ter acesso às universidades. Pode acontecer sim, né? Como tem já acontecido em alguns lugares, mas eu não vou dar certeza para vocês. E isso é muito importante. Quanto mais vocês estudam, recebem avaliação externa e tiram uma nota boa, já é justamente para que vocês possam ter acesso no nível superior. E em questão, tipo, de... Ontem estavam comentando sobre o quarto ano do ensino médio. Aí falaram assim, mas daí seria uma perda de tempo o quarto ano, pois a gente já aprende muita coisa até o terceiro. E ensinar mais coisa do que isso seria bobagem, falaram. Então, o que acontece? Tem um projeto para o quarto ano do ensino médio. Mas o quarto ano do ensino médio, porque o que acontece? O antigo ensino médio, ele tinha uma carga horária diferente do que é hoje. Por exemplo, nós tínhamos na educação básica, no ensino médio, 800 horas anuais para cada ano do ensino médio. Se você somar as 3, ela vai dar 2.400 horas na etapa do ensino médio. Tá? O novo ensino médio, ela mudou a carga horária para 3.000 horas na etapa, 1.000 horas por ano. Então, tudo está mudando. E o que acontece? O quarto ano do ensino médio só vai funcionar, só vai acontecer para a rede pública ou para a privada que quiser manter a carga horária antiga. Não antiga, tipo 800 horas por ano, ele vai ter o quarto ano. Não é o nosso caso. Nosso caso vai manter os 3 anos do ensino médio com carga horária ampliada, seja ela integral. O ensino parcial, ele vai chegar a uma hora que ele vai estar ali semi-integral, porque ele vai ter que ter 1.400 horas por ano. Vocês estão tendo 1.000, né? Eles vão ter 1.400 e assim progressivamente. Vai aumentando. E em questão de... Ontem também falaram que a gente estava discutindo um pouco sobre matérias que seriam úteis. E falaram sobre culinária e tipo, investimentos. Já tem projetos de adicionar essas matérias? Quando a gente fala de protagonismo, de autonomia do estudante, a gente está falando sempre de vocês. Quem que a gente precisa ouvir? Os estudantes. Quando a gente vai falar de unidade curricular, de unidade temática, quando a gente fala de clube, quando a gente fala de tutoria, que ainda vocês vão aprender mais ou menos o que é isso, quando a gente fala de unidade curricular eletiva, é isso que a gente quer. Ouvir o aluno. Por exemplo, a gente tem um grupo de estudantes que quer fazer uma eletiva de culinária. A culinária, ela vai para onde? Ciências da natureza, acredito eu, porque existe gastronomia, você precisa entender um pouco do funcionamento da parte do corpo humano. Então, tudo isso a gente vai ouvir o estudante para que a gente possa realizar a eletiva. Se é a culinária que vocês querem, quantos alunos tem que gostariam de realizar essa eletiva? Vamos fazer? É interessante? É assim. E projetos, tipo assim, o nosso projeto que a gente está fazendo agora, o podcast, seria, para a escola eu acho que seria bem legal, tipo, incentivar meus alunos a fazerem mais projetos desse tipo. Sim. Tipo, tanto em empreendedorismo, quanto em linguagens, quanto nos itinerários. Seria bem legal ter mais projetos desse tipo, que os alunos interagem com os professores, secretários. Eu achei assim, o máximo. Verdade, eu já tinha comentado com a professora Dani a respeito do podcast. Porque a gente vê muitos hoje na internet, no YouTube, pessoas fazendo podcast. E aí eu tinha comentado com a Dani, quando vocês vierem conversar, falaram, eu falei, gente, que bacana. Isso é muito interessante, porque desenvolve. Quando a gente tem ideia, quando o aluno tem ideia, quando ele é protagonista da sua própria história, quando ele faz acontecer aquilo que ele quer desenvolver, o aprendizado vem imediato. Por exemplo, você sabe o que você quer. Se você está fazendo um podcast é porque você tem interesse em algo. E isso vai fazer você melhorar. Hoje você está fazendo de uma forma. Amanhã você vai aprimorar. E isso vai dar incentivo para outros estudantes fazerem dentro da área deles. Isso são projetos interdisciplinares. Isso a gente chama de protagonismo do estudante. É muito interessante. Só que vocês não podem parar aqui. Se hoje vocês estão fazendo podcast, amanhã vocês podem estar fazendo documentário a respeito de alguma coisa. Vamos supor que, por exemplo, o pessoal de Ciências Humanas resolve fazer um documentário da história da escola do Pantaleão. Olha só que maravilha. E o que isso envolve?
Envolve podcast, que pode entrar o pessoal da área de linguagens. Envolve laboratórios de como aconteceu, qual o desenvolvimento dos laboratórios de ciências da natureza, a história de todos os funcionários, quem foi o primeiro diretor, quem foi o último, quem são os professores que fez história na escola. São projetos interdisciplinares e esse é o objetivo do ensino médio integral. Quando vocês escolhem aquilo que vocês querem aprender, o resultado vem rápido. Entendeu? Esse é o objetivo. E também com o podcast a gente pode conseguir várias informações de visões diferentes das pessoas. Tipo, aqui a gente está conseguindo várias informações sobre o ensino médio integral e as pessoas também vão ficar sabendo. Sim, exatamente. E isso vai ajudar muito também, por causa que os alunos podem olhar, ver, isso aqui é importante para mim no futuro, então eu tenho que me esforçar mais para isso. Na verdade, é a comunidade escolar inteira que a gente faz, né? Porque, por exemplo, a partir do momento que você publica isso na internet, que você leva isso para a rede, todo mundo tem acesso. E quem que aprende? Todo mundo. A comunidade escolar. Vamos supor, a sua mãe vai assistir o vídeo. Por que eu coloquei meu filho no ensino médio integral? Muita gente vai pensar, porque de manhã é português, história e matemática e à tarde eles vão jogar bola, suponhamos assim. Eles acham que é só uma ampliação de carga horária. Mas não. O ensino médio em tempo integral, como fundamental, que existe fundamental integral na rede, ele é o desenvolvimento intelectual do aluno. Não é simplesmente uma carga horária ampliada. Aí as pessoas que estão fora, a comunidade escolar, através dessas entrevistas, através desse conhecimento, eles vão aprender. Aí eles vão entender o porquê que eu devo matricular o meu filho na escola integral. Vamos supor que você queira fazer um podcast hoje com a professora Ellen, que é coordenadora de área de Ciências da Natureza. Por que você escolheu Ciências da Natureza? Qual é o objetivo? Por que existem os laboratórios? Então é um aprendizado amplo, não só para os alunos. E isso faz com que incentive outros estudantes virem para a escola em tempo integral, escola da autoria. Escola da autoria. Quem é o autor? Os alunos. Né? Existe um catálogo, existe uma matriz? Existe. A gente precisa cumprir? Precisa. Mas vocês são os autores da história de vocês. A partir agora deste momento, desse podcast, vocês vão passar a entender o que vocês precisam criar, o que vocês querem aprender, qual é a ideia. Professor, tem como a gente ir para tal lugar? O que você acha da gente fazer um projeto de coletar lixo, por exemplo, reciclagem? Algo bacana. Ótimo. Professor, o que você acha da gente ir para Campo Grande para fazer tal coisa, conhecer um tal? Vamos. Por quê? Qual é o objetivo? Vocês sabem. Vocês serão autores da própria história. Mas acho que por isso é hoje. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. E, gente, parabéns pelo projeto. Tá? Fiquei muito feliz e eu espero que isso cresça cada vez mais. Vamos ampliar nossa equipe.